Boa noite, Eduardo. Boa noite, ouvintes da Rádio Gaúcha. Bom, Pedro, na semana que passou agora, a gente teve uma informação sobre a liberação do canabidiol para uso aqui no Brasil por parte da Anvisa. E eu queria te ouvir um pouquinho, já começando, te perguntando sobre essa liberação medicinal, se agradou quem defende a causa. Bom, na verdade, ela foi uma regulamentação feita de forma falha e pela metade, eu diria, atendendo interesses farmacêuticos, interesses de resolver um problema jurídico, de pessoas que precisavam acessar o remédio, estavam entrando na justiça pedindo ao SUS e pedindo ao governo que pague esse remédio, já que é um remédio de alto custo. E a indústria farmacêutica viu nisso um nicho, um mercado, e trabalhou o lobby em cima da Anvisa. Eu acho que a Anvisa tentou, o presidente Dib tentou fazer o que ele pôde, mas nas votações ali ficou liberado a importação do produto base, e aí sim aqui o embasamento, o envasamento, a distribuição feita no país. Agora, produção própria a gente não pode ter, o que é uma grande burrice, né? Vai contra todo o senso comum, senso econômico de defesa e soberania do país, já que se trata de um remédio que o mundo inteiro está discutindo. Pois é justamente isso que eu acho que é interessante a gente ampliar, já que a gente já tratou desse tema ao longo da semana que passou, mas é bom que a gente sempre retome, assim, né? Onde é que compra esses medicamentos à base de cannabis? Como é que faz, assim, para quem está interessado em utilizar, quem está interessado no sentido de precisar, né? Como é que faz, Pedro? Hoje o acesso legal fica restrito ao público que pode pagar, que pode fazer importação, que pode esperar 2 meses, 3 meses, o tempo que for para conseguir. Essa pessoa que precisar do remédio hoje de forma oficial, de forma legal, ela vai ter que primeiro passar por um médico que vai ter dificuldade de encontrar. Quando encontrar, provavelmente vai ser uma consulta muito cara, muitas vezes não coberta pelo plano de saúde, vai pagar por isso, vai ter que entrar com processo na Anvisa, vai ter que esperar autorização. Agora, com a mudança da Anvisa, a ideia é que tenha em algumas farmácias, mas de uso muito restrito e muito controlado. O que não atende o mercado, porque hoje a gente já está vendo que as pessoas estão utilizando por um outro caminho, que é o caminho da desobediência civil, do mercado clandestino, do mercado paralelo. Hoje você já encontra páginas na internet, Mercado Livre, e, claro, e o caminho do meio, que eu diria que hoje é a saída, a melhor saída, a saída mais segura, a saída que está acompanhando através de estudos clínicos com profissionais, é o associativo. O associativo hoje no Brasil faz aquilo que o governo não faz, que é o quê? Ouvir o paciente, encaminhar para o médico, conseguir consultas mais baratas, trabalhar a parceria médica no mundo médico, que existe muita resistência, mas graças a Deus os médicos estão entendendo que está vindo uma revolução médica pela frente, uma revolução natural. Então a gente encaminha para o médico, a gente faz a anamnese social, a anamnese médica, tem cuidado com o paciente, que muitas vezes ele não encontra no SUS, ou até num consultório particular, a gente tem carência de atendimento. Todo mundo é tratado no automático, empurrado para fármacos químicos, né? Sim. E a gente vem numa linha de trabalho diferente, entendendo qual é o tipo de doença, para que tipo de remédio, porque não vai ter um remédio de cannabis que atende todo mundo. Para cada doença tem um tipo de genética e concentrações diferentes de CBD, THC, terpenos, flavonoides e por aí vai. Sim, a gente conversa aqui no Bom Dia Segunda-feira com Pedro Sabaciauskas, que é presidente da Santa Cannabis. Aliás, Pedro, eu acho que para o nosso ouvinte que talvez não conheça a entidade, tu poderia falar um pouquinho o que trata a entidade, quantos anos tem, qual o propósito? Beleza, a entidade, Eduardo, ela tem 11 meses só. Ela nasceu no dia 16 de janeiro de 2019. Ela nasceu com a minha avó, precisando do óleo. Eu consegui o óleo através de uma associação chamada Abracan, de um amigo meu chamado Marco Goraieb, que me conseguiu o óleo na desobediência civil. Eu dei para minha avó. Antes consultei um médico, que é o Dr. Pedro Pierro Neto. Ele receitou, ele deu o laudo, convenceu a minha avó de 83 anos a usar, a família toda.
Minha avó em uma semana teve mudanças significativas e daí para frente isso repercutiu entre as amigas dela, entre as pessoas que eu conhecia, meus amigos. E aí começou uma procura, a gente resolveu montar a associação. E aí a gente viu que as pessoas estão muito doentes e sem aonde buscar solução. Então, e isso mostrou para nós que vai ser muito difícil o governo, por todas as regras que ele coloque, controlar isso, porque é uma planta que nasce no quintal. Então, não tem como controlar uma mãe, por exemplo, que quer dar o remédio, e se ela plantar dentro de casa, ninguém vai conseguir nem saber que ela está plantando. Então, vai ser difícil a indústria química mudar isso. Mas voltando para a associação, um pilar da associação é o acolhimento, que é isso que eu te falei agora, acolher o paciente, entender qual é a dor dele, entender se tem tratamento via canabidiol e fazer os procedimentos. O outro é chamar a opinião pública para discutir, que é isso que a gente está fazendo nesse momento agora, conversando. Pedir para o público discutir, estudar e buscar, não acreditar no que se diz, nas mentiras que tem vindo por parte de algumas autoridades, tentando manipular a informação de modo a satisfazer os interesses do lobby. Vá buscar, vai entender, vai procurar. Você vai ver que os países mais adiantados já estão na frente. E se a gente não se mexer, a gente vai ficar com o resto do resto, vai ficar só com o produto final pagando caro. E o terceiro pilar da associação é o grupo multidisciplinar, que é tentar desenvolver um grupo de pessoas que tenham interesse nesse mercado, na cadeia produtiva do começo ao fim. Então, desde o agrônomo até o médico, passando pelo químico, pelo biólogo, pelo farmacêutico, e até chegando nas ciências sociais, como isso afeta as pessoas na ponta da linha. Então, a ideia é essa: acolhimento, comunicação, desmistificação e um grupo de trabalho que a gente possa desenvolver know-how brasileiro, com cientistas brasileiros, achando as genéticas brasileiras melhor para os nossos pacientes brasileiros. É bom a gente também esclarecer para os nossos ouvintes, e como tu tens essa experiência, fica muito mais tranquilo para a gente tratar disso, Pedro. Para que o canabidiol, retomando, evidentemente, muita gente já sabe, evidentemente, mas é sempre bom a gente destacar para que ele serve, quais os resultados que já são obtidos, para que tipo de doenças. Sim, hoje ele serve para diversas doenças. Cada dia que passa, existe uma pesquisa ou um vídeo caseiro dizendo que resolveu alguma doença de alguém. Tem muita pesquisa pela frente, mas o que se sabe é que resolve. O que sabe é que está trazendo resultados significativos, principalmente na área neurológica, na área de neurologia e na área da dor também. Então a gente tem muita pesquisa. Eu acho que tudo que um cientista quer é um campo como a cannabis para estudar, porque você tem aí desde a genética até os resultados finais no corpo humano. Então você tem muita pesquisa para ser gerada, muita ciência, muita tecnologia por trás dessa planta. O que acontece, na verdade, é uma melhora da saúde de uma forma geral, porque existe o sistema endocannabinoide, e esse sistema endocannabinoide, quando ele está regulado através dos fitocannabinoides, que se encaixam nos receptores CB1 e CB2, eles reforçam o sistema endocannabinoide. Quando esse sistema endocannabinoide é reforçado, você melhora a saúde de uma forma geral. Ele está ligado com mais 8 sistemas dentro do nosso corpo. Então, você acaba, além de ter uma melhora geral de saúde geral, você também tem a homeostase da célula. A célula passa a bater no seu ritmo normal, natural, evitando o câncer, por exemplo, a multiplicação descontrolada das células. Então é uma revolução médica que está vindo por aí, e por interesses econômicos, políticos e éticos e morais e eu diria até religiosos, a gente está perdendo a oportunidade de discutir, de curar os pacientes e de transformar, quem sabe, o Brasil num celeiro, num grande produtor de cannabis medicinal, porque a gente tem país, a gente tem terra, a gente tem mão de obra, o câmbio nos favorece para investimento internacional. Se a gente tiver uma lei bem feita, onde o governo não atrapalhe e faça o papel dele, que é distribuir de acordo com o perfil do Estado, se é agricultura familiar ou agronegócio, garantir que os estados tenham as suas garantias produtivas e desenvolvam, cada um em cima do seu perfil, um desenvolvimento econômico como se fosse royalties de petróleo.
Todos os países têm a sua garantia. Claro. Os estados têm a sua garantia. A gente está aqui no Bom Dia Segunda-feira com Pedro Sabaciauskas, que é presidente da Santa Cannabis, entidade que trata aí desse tema ligado ao canabidiol. E Pedro, bom, teve esse passo, digamos assim, não foi o ideal, como tu mesmo explicasse no início, por parte da Anvisa em relação a essa substância. E eu queria saber quais são os próximos passos para quem luta para a liberação desse tipo de medicamento. Acho que os próximos passos agora é fortalecer a discussão na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, ali em Brasília, na Comissão de Saúde. Acho que a gente tem mais 30 e poucas audiências. É fortalecer o debate e brigar, porque isso é um direito. No momento que a Anvisa foi ruim, mas foi bom, é um primeiro passo. É um primeiro passo que foi dado. E ao mesmo tempo que a Anvisa libera, ela passa recibo, bom, faz bem para a saúde. Então, se faz bem para a saúde, eu como brasileiro, quero plantar na minha casa, no meu solo, para minha doença, e para a justiça requerer esse direito, que é um direito do brasileiro. Então, eu acredito que o caminho aí, por uma questão até constitucional de direito à saúde, vai ser a parte jurídica, judicializar os processos, porque se depender do circo político, da vontade real dos interesses políticos, eu acho que a gente vai ter muita água pela frente e é capaz de perder o time para países menores do Cone Sul, como Paraguai, Uruguai, Argentina, que já estão na frente da gente na discussão. Bom, tem um crítico contumaz entre alguns políticos brasileiros sobre o tema, que é o ministro da Cidadania, Osmar Terra. O gaúcho Osmar Terra aqui é um crítico em relação à maconha, ao canabidiol, e ele diz que, segundo ele, né, que há um lobby por parte das empresas que fabricam esse tipo de medicamento para liberação maior aqui no Brasil, ou seja, para ampliação dessa liberação. Existe isso mesmo, Pedro? Existe, mas essas empresas conversaram com ele, se eu não me engano. Foram empresas estrangeiras que não têm interesse em implantar e sim trazer do próprio país e levar o dinheiro da produção, do que foi vendido aqui, para a produção deles lá, científica e produção agrícola também. Ele teve reuniões com empresas estrangeiras, a gente sabe disso, ficou público. E os argumentos, o recado que eu poderia deixar para esse senhor é o seguinte: ele não tem argumento nem jurídico nem médico. Então ele está apelando para mentira, para calúnia, para injúria. O ataque que ele fez ao presidente da Abrace, o Cassiano, essa semana, beirou o ridículo, está ficando feio, e bota ele numa circunstância como alvo de receber também fake news. E aí a gente vai ter que interpretar se é fake news. Por exemplo, o caso, existe uma corrente que diz que ele tem interesse naquela prisão... como é que é a internação compulsória, que tem interesses frente a clínicas. Então, quer dizer, eu não sei se é verdade. Eu estou dizendo que no momento que ele lança uma fake news referente ao Cassiano, ele tem que estar aberto a discutir também as fake news referente a ele. E aí a gente vai discutir, vai levantar um pano aí que eu não sei se é interessante para a discussão. Então, eu acredito que ele tem que se basear primeiramente em bases científicas, em bases jurídicas, em bases sociais, porque ele é ministro da Cidadania. Sim. Então, se ele é ministro da Cidadania, ele tem que defender o interesse do cidadão e não os interesses econômicos ou particulares dele, ou de qualquer campo ou frente que ele representa. Sim. É mais ou menos esse meu recado. Claro. Bom, Pedro, o plantio em casa da maconha seria o ideal para que avançasse aí a produção do canabidiol aqui no país? Eu te pergunto isso e já emendo uma outra questão, porque o próprio Osmar Terra acredita que se permitisse a plantação aqui no país, aumentaria o uso recreativo da maconha. Tu acredita nisso também? É claro que não. Engraçado é que se coloca isso como se a maconha fosse proibida de verdade no país, né? Chega a ser engraçado, cômico, porque qualquer um consegue maconha a hora que quiser, ou planta em casa, ou compra na boca, ou dá um jeito de conseguir. Quando se quer, se consegue. Esse controle não existe, nunca existiu, e esse argumento é o mais ridículo que pode existir, porque a Anvisa fez regras contumazes de controle, com controle biométrico, rastreamento, pessoas restritas, número de pessoas restritas a entrar na produção, muro,
câmera, segurança 24 horas. Então, quer dizer, vai ser muito mais controlado com o modelo que a Anvisa propôs, que não passou, do que o modelo que a gente tem hoje, que as drogas estão na rua. E aí volta, é bom que as drogas estejam na rua, porque daí eu tenho internação compulsória e eu satisfaço aqui esse lado dos pedidos talvez da igreja evangélica que está me pressionando. Então, quer dizer, é tudo um grande jogo de interesse, mas que está ficando, bom, primeiro feio e segundo está causando um prejuízo gigante para o país. Pedro Sabacialskis, presidente da Santa Cannabis. Mais uma questão, Pedro, para a gente tratar aqui no Bom Dia Segunda-feira, e já agradecendo a tua gentileza de nos atender. Vamos tentar explicar assim, passo a passo para o nosso ouvinte, como é que se faz o canabidiol? Qualquer pessoa que planta em casa conseguiria produzir, só para que a gente possa entender alguma substância misturada à planta? Vamos esclarecer isso para quem não conhece. Não, é só o extrato da planta. Diferente do opioide, da xilocaína, que usa cocaína, que usa ópio para ir para a indústria farmacêutica, o óleo não precisa de substância química nenhuma, ele é natural. Ele funciona, estão vendendo, a indústria farmacêutica usou o CBD para entrar no país. Como o THC é polêmico, então vamos fazer só CBD com índice de THC baixo, que daí a gente burla aqui de certa forma a lei e entra no mercado. Só que eles estão esquecendo que para muitas doenças o THC é importantíssimo. O professor Michulan, Rafael Michulan de Israel, já provou, base científica de primeira linha, top, já provou que é preciso todos os componentes da planta, que eles não podem ser isolados, que para cada tipo de doença tem uma concentração de CBD para THC, os terpenos influenciam, os flavonoides influenciam CBDA, CBDG, THCA. Então você tem uma série de coisas que vão ser descobertas através da fitoterapia e manipulação, que não vai dar para fazer um genericão, como a indústria quer, e atingir todo mundo. Então a gente vai ter um remédio caro, ruim, de difícil acesso só para quem tem grana, enquanto a gente poderia ter um remédio bom, barato, com desenvolvimento de tecnologia, renda e curando de fato na frente ali, para cada doença um tipo de genética. É uma grande oportunidade que nós estamos desperdiçando. Tem mais duas questões que eu queria tratar contigo, Pedro, e já nos encaminhando para o encerramento dessa nossa conversa aqui no Bom Dia Segunda-feira. A primeira é se a liberação do cultivo para fins medicinais da cannabis, na verdade, essa liberação, ela existe em quantos países? Eu não sei se tu tens essa informação, e eu já emendo uma outra te perguntando se, caso isso ocorresse no Brasil, o cultivo da planta para fins de produção do canabidiol, se isso baratearia o custo do medicamento, quanto que custa hoje, quanto que poderia custar? Hoje, para você ter uma ideia, os países está bem dividido, né? Tem países que liberaram primeiro o recreativo, tem mais ênfase no recreativo, que, por exemplo, é o Uruguai, é um deles. Espanha também tem uma lei virada para o recreativo bem forte, de clubes de cannabis, a pessoa pode ter seu pé de cannabis em casa, e outras viradas mais para o medicinal, que é o caso de Israel. O Canadá tem as duas linhas, boa parte dos Estados Unidos, acho que quase todos, só 3 estados dos Estados Unidos não liberaram ainda. Colômbia já liberou. Claro, todos estão vendo que existe aí, Itália já liberou, Portugal já liberou. Portugal fez uma coisa muito engraçada, liberou, eu estou aqui, estou acompanhando, liberou para plantio, mas não para consumo interno, só para exportação. Mas se eu fosse te dizer, está dividido assim, a área médica está bem desenvolvida em parte da Europa e Israel, os commodities estão na mão de Canadá e Estados Unidos, genética está na mão da Europa, os grandes estão pegando o seu quinhão e vão deixar para os países como nós, que tem um grande potencial, o que sobrar, né? Sobrar. Bom, Pedro, agora sim, para encerrar, e em relação ao custo, se pudesse, bom, enfim, quanto que custa hoje, né? E quanto que custaria se pudesse fazer o cultivo aqui, a produção aqui mesmo? Hoje você pode fazer uma compra sei lá, por 1.900 pela importação, pelo modelo antigo. Eu não sei quanto vai chegar na farmácia com esse novo modelo da Anvisa, mas eu acredito que já vai dar uma barateada, mas não vai ser um produto de qualidade. Já adianto, porque não tem THC, e alguns produtos têm que ter THC, não vai atender todo o público.
Hoje, no mercado, aí paralelo se encontra na faixa de 250, 350. Se liberar, eu acredito que você vai ter todos os modelos. Você vai poder ter o remédio de graça, porque ele é natural, via uma associação que vai te ensinar a cultivar, que vai te indicar a semente, que vai te dar todo o treinamento para tu cuidar da tua própria planta em casa e não depender nem da associação, nem da empresa, ou via associativa, onde você faz todo o plantio, todos os custos e divide com os associados, ou comprar na farmácia, que vai ser mais caro, mas vai ser mais barato do que o importado que a gente tem hoje. Eu acho, né? Vamos esperar para ver, porque às vezes a indústria ela é tão gulosa que é capaz de não baixar nada. O acesso facilitou, mas o preço continua o mesmo. Vamos ver os resultados nas farmácias, como é que vai ser. Né? Bom, você falou em torno de 250 a 300 reais, mas isso aí é gasto, é por vidro? Esse vidro dura quanto tempo? Eu estou falando uma média de um vidro de 30 ml para uma concentração de 2,5. Tem várias concentrações, tem vários preços, tem vários fornecedores. Claro. E isso é um problema, porque a gente não sabe o que tem no mercado, porque a gente não pode testar. As pessoas que estão vendendo aí no mercado estão ajudando, porque é uma força do mercado. As pessoas precisam do remédio. Olha, você precisa, eu sei fazer, toma aqui. Então, quer dizer, ninguém segura a lei econômica e nem a dor da mãe que precisa dar para o filho que descobriu que cannabis faz bem. Então, as pessoas estão indo, estão comprando, e aí daqui a pouco vai começar um problema muito sério. O que estão tomando? O que tem nesses remédios que estão por fora? Não é mais fácil regulamentar as associações para que as associações façam pesquisa com universidades e desenvolvam um produto bom para cada tipo de doença? Então é isso, a não regulamentação só piora o caos que a gente já tem, não só na cannabis, mas no sistema de saúde como um todo. Tá certo. Pedro Sabacialskis, presidente da Santa Cannabis, agradeço muito a gentileza de nos atender aqui no Bom Dia Segunda-feira, você que está na Europa e gentilmente nos atendeu para tratar desse tema, que é o tema do momento, um dos temas do momento da semana que passou, e a gente já começa a semana nesse domingo tratando desse assunto. Obrigado pela gentileza de nos atender e uma boa viagem aí, Pedro, e um bom retorno quando você voltar ao Brasil. Eduardo, eu que agradeço a você, a todos os ouvintes da Gaúcha, ao povo gaúcho aí que está sempre nos abrindo as portas para a gente poder ir em frente nessa caminhada. Muito obrigado, viu? Obrigado, viu?